Olá, boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui para dar início a mais uma entrevista, vocês já viram ali os nossos convidados, quem está participando aqui com a gente, em meio a uma situação cada vez mais difícil, a gente precisa abordar certos aspectos mais locais para a gente entender um pouco como é que está funcionando essa realidade, de modo que a gente também possa tomar medidas e exigir medidas, né, diante de um cenário tão difícil. É por isso que eu estou aqui ao lado do Paulo Moreira Leite, é por isso que a gente vai conversar aqui com o vereador de São Paulo, Celso Gianazzi, que é servidor público, é vereador, como eu disse, por São Paulo, é formado em engenharia, é advogado, mestre em Direito e Positivação e Concretização Jurídica dos Direitos Humanos, então é uma pessoa que está compreendendo com mais detalhe toda essa situação. Celso, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, bem-vindo aí, Gianazzi, muito bem. Vamos rápido, fala você aí, vou falar mais. Boa tarde, Daiane, boa tarde, Paulo, obrigado pelo convite, né, e parabéns pela iniciativa também de a gente estar conversando aqui um pouco sobre a situação da cidade de São Paulo nesse meio dessa pandemia, nessa grave crise sanitária, política e social que nós estamos vivendo aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Vereador, São Paulo é o epicentro da pandemia, tanto no país, no Brasil, quanto na América Latina. A gente tem assistido dramaticamente a abertura de covas em São Paulo, no maior cemitério da cidade, que é aqui da Vila Formosa, Zona Leste, da região a qual participo, moro há muitos anos, e diante de um cenário local como esse, a gente tem assistido um governo federal cada vez mais caminhando numa direção a favor do vírus, não contra o vírus. Aparentemente, é isso que a gente assiste. No seu site, tem uma frase que eu considero muito importante, e eu queria que você entrasse abrindo essa conversa aqui, que você disse que ficar em casa é um direito. Numa cidade como São Paulo, que a gente está assistindo, que a quebra do isolamento é cada vez maior, queria que você falasse do sentido e da importância de ficar em casa e por que é um direito. Então, é importante, Daiane, que você coloca um ponto que realmente, de fato, é a chave da questão. Primeiro que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, ele prega a saída às ruas, ele próprio vai às ruas, ele e incentiva, coloca isso na população para que as pessoas possam ir para a rua mesmo, que o vírus não que é inofensivo, que é uma gripezinha, e não é verdade isso. Aqui no âmbito do nosso local, tanto no âmbito do estado de São Paulo, governador Dória, como no âmbito do município de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, eles vão para outra linha e defendem o isolamento social, o distanciamento, né, para que o vírus não se propague. Neste ponto, os dois estão corretos. A gente vai falar um pouco mais à frente, mas não basta só defender o isolamento social. É preciso dar condições para que as pessoas possam fazer o isolamento social, porque senão a população vai escolher entre morrer em casa de fome ou morrer na rua pelo vírus. Então, é fundamental que o gestor público, o homem público que está no comando aqui do governo do estado e na prefeitura de São Paulo, em todos os poderes executivos aqui do nosso país, ele tem essa consciência de que a população precisa sim ficar em casa. Ficar em casa é um direito à vida, né? Não só a sua vida, não é um ato de solidariedade, é um ato também da preservação da sua vida, da vida dos seus familiares, das pessoas que convivem com você. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção, porque nós defendemos o isolamento social, mas o isolamento social respaldado, para que as pessoas possam, de fato, ficar em suas casas, né, passar esses 3, 4, 5 meses, Daiane e Paulo, com condições de sobrevivência. E o Estado, quando eu falo Estado, eu falo os entes estatais, a prefeitura, o Estado, o governo federal, eles têm condições de dar assistência para que as pessoas, o trabalhador que não tem a renda, a pessoa em situação de rua, a pessoa que perdeu o seu emprego, que elas possam ficar dentro de suas casas para que não sejam contaminadas e a gente não sature, né, as nossas unidades de saúde que estamos vivenciando já quase que o limite, né? Nós vamos saturação quase que total aqui na cidade de São Paulo. Então, é importante que as pessoas
entendam isso, permaneçam em casa, e, por outro lado, nós, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, e na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, temos que brigar para que as pessoas tenham condições de fazer esse isolamento. Nós assistimos o auxílio emergencial, né, que o presidente Bolsonaro resistiu muito em conceder, depois concedeu lá R$200, e nós, os movimentos trabalhistas, sociais, fizeram uma grande pressão, os partidos progressistas fizeram uma grande pressão, conseguimos R$600. R$600 também não é lá suficiente, né? É muito pouco, mas já é alguma coisa, melhor do que os 200 e melhor do que nada. Então, tem que brigar para que eles consigam ficar com mais tempo com essa renda básica, para que consiga sobreviver a essa pandemia. Verdade. Paulo, quer já entrar já, Paulo? Eu ia perguntar sobre a questão do Hospital Sorocabana, né? Tá. Há uma luta pela reabertura desse hospital, e assim como vários outros aqui, né? Daiane, você coloca muito bem, o Hospital Sorocabana, ele está num contexto, né? Eu faço parte da Comissão de Saúde, sou membro titular da Comissão de Saúde na Câmara Municipal, e a gente tem feito esse debate desde antes da pandemia, desde o ano passado. A luta já é histórica já, mas quando nós entramos na Câmara Municipal, nós começamos nessa luta pela reabertura, né, do Hospital Sorocabana. O Hospital Sorocabana está ali no contexto da Lapa, quase 350 mil pessoas ali naquele território, sem um hospital de referência, e lá nós temos uma briga, um imbróglio entre a Prefeitura de São Paulo, governo PSDB, e governo do Estado, governado pelo também PSDB, governo Dória. Então, essa briga já vai de anos, Daiane. E o que acontece? Nós temos lá 7 andares naquele espaço, de um hospital que funcionou como hospital há muitos anos. 7 andares, 2 andares estão funcionando, um com o equipamento do AMA, o outro a hora certa, e nós temos 5 andares lá perfeitos, já quase que preparados, uma desinfecção rápida, ele vai ser capaz de atender ali muitas pessoas, instalação de leitos de média e baixa complexidade. E como eu faço parte ali da Comissão de Saúde, Daiane e Paulo, nós fizemos algumas diligências em alguns hospitais aqui na cidade de São Paulo. Então, nós temos o Hospital Sorocabana, nós temos ali o Hospital Cruz Vermelha, ali perto da Rubem Berta também. Nós temos que ali é um hospital, funcionava parcialmente como hospital, tinha condições de abrigar novos leitos. Nós tivemos o Hospital São Leopoldo, na Avenida Santo Amaro, o Hospital Santa Marta, lá em Santo Amaro, Lago 13 de Maio, no Hospital Evaldo Foz, ali no Campo Belo, no Hospital Santa Cecília, ali no bairro de Santa Cecília, um hospital que funcionou como hospital até dezembro de 2019. Então, ele tem toda a estrutura de oxigênio, tubulação, totalmente preparada para a instalação de um novo hospital, de novos leitos. E nós fizemos essas diligências, além dos hospitais de Parelheiros e da Brasilândia. Quando nós fizemos a diligência, o de Brasilândia não tinha sido inaugurado. Nós oficiamos o Ministério Público, o prefeito Bruno Covas, o secretário de Saúde, o Edson Aparecido, para que abrisse esses hospitais e instalassem principalmente leitos de baixa e média complexidade, porque os hospitais que estão sendo construídos, os hospitais de campanha, eles são um ponto de referência, mas não são suficientes. A gente quer que a população de São Paulo tenha condições de ser tratada, de ter atendimento, né? E esses hospitais que funcionaram como os hospitais, que têm estrutura preparada para isso, eles estão capazes de abrigar esses leitos. E o prefeito acatou nosso ofício lá e abriu o Hospital Cruz Vermelha. O Cruz Vermelha já está funcionando, e lá o Hospital Cruz Vermelha, ele tem leitos de média e alta complexidade. Para lá só vão os casos mais graves. Então, é um bom ponto de referência ali da rede municipal, para que as pessoas possam ter condições de tratamento, de ser atendidas. Então, e esses outros hospitais, com a abertura de todos eles, a gente vai ter aproximadamente mais 2.000 leitos aqui para a população paulistana. Então, é fundamental. E dinheiro, recursos no orçamento nós temos, Paulo e Daiane. Nós já discutimos isso, nós aprovamos na Câmara Municipal a desvinculação de fundos, né, são 2 bilhões e meio de reais para esse fim. Nós tínhamos lá mais 2 bilhões e meio de caixa,
tem recurso para que a Prefeitura de São Paulo possa abrir esses leitos e propiciar um tratamento para as pessoas aqui, o cidadão paulistano, cidadão e cidadão paulistano. Quero fazer uma pergunta. É assim, tem dinheiro, tem hospital e falta leito. As pessoas estão morrendo porque falta leito, estão morrendo porque falta equipamento, estão morrendo porque tem... Eu pergunto, por que não abre? Por que demora para fazer? O que está impedindo? O que está fazendo assim? Essa coisa não andar se a gente tem hospital, algum semi-pronto. O que acontece? O que emperra, na tua opinião? Falta, Paulo, na nossa opinião, que falta coragem, né? Falta coragem, ação, né, do governo municipal, não só para os hospitais, para outras coisas também, do rodízio, que a gente vai falar, do lockdown, de uma ação mais enérgica, de enfrentar o problema com mais perspicácia. Os hospitais, eles estão morrendo também, Paulo, você colocou várias situações, estão morrendo, e estão morrendo também servidores públicos da área da saúde, ou que não são da área da saúde, mas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus por falta de EPI, o equipamento de proteção individual. No começo aqui da pandemia, nós acompanhamos vários hospitais, os servidores, não os médicos diretamente, mas enfermeiros, atendentes, sem a máscara, sem o equipamento básico, né, de proteção ali, álcool em gel, a máscara. Então, esses servidores estão se contaminando, se infectando, e estão morrendo, Paulo e Daiane. Então, também estão morrendo por isso. Agora é preciso abrir esses leitos, porque daqui a pouco a curva que nós tentamos achatar, nós estamos quase no pico. A gente vai precisar de mais leitos, Paulo. É emergencial que abra esses leitos. E você disse, nós temos recursos, nós temos estrutura para isso. O hospital de campanha ele foi construído, mas a gente quer também que abram esses hospitais, porque essa pandemia, Paulo e Daiane, ela não acaba daqui a 2 meses. A população vai precisar de hospitais. Esses hospitais de campanha eles vão ser destruídos ao fim da pandemia. E a gente quer hospitais permanentes para a população de São Paulo que tenha a possibilidade de dar continuidade a esse tratamento. Então, é urgente que se abram esses novos leitos aqui na cidade de São Paulo. Até porque a gente sabe que a subnotificação tem uma conveniência. Ela impede que a gente saiba o tamanho do problema. Então, a gente fica assim, todo mundo, as autoridades, as lideranças, as pessoas que estão assim, que estão preocupadas com essa situação, elas não têm uma dimensão de que é seguramente muito mais do que a gente está falando. Então, esses 2 mil leitos que você está falando, eles já estão ali no limite. Tem que entregar logo. Vou dizer assim, porque é muito pouco o que nós temos. Quando a gente fala aí, ou seja, como disse a Daiane, o epicentro da crise, não é? O epicentro da epidemia é São Paulo. Se aqui não resolver, vai para o Brasil. Ou seja, vou dizer assim, o que eu entendo é assim, está certo que a pandemia, ela dificulta uma mobilização. Você vai arriscar a sua vida. Agora, como é que faz para mexer nisso aí? Porque tem que, vamos dizer assim, é uma coisa urgente, e aqui tem. Você não está falando lá de uma cidade, de um estado pobre, mas não, estamos em São Paulo. Se São Paulo quiser, São Paulo tem crédito. Se o caixa tivesse vazio, São Paulo assinava um cheque e o cheque tinha fundo. Ou seja, e aí? A Câmara que está muito mole, qual é o governador que não anda? O que é? Só que Faltam ações coordenadas, né, Paulo, entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado, porque o que nós também defendemos lá era uma ação mais rápida. O prefeito aqui, Bruno Covas, ele depende muito das ações do governo do Estado. Parece que o governador Dória, ele é o prefeito da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, fica a reboque das ações do governo do Estado. Então, é muito bonito o governador Dória, o prefeito Bruno Covas falarem em isolamento social, se contrapor a essa postura genocida do presidente Bolsonaro, né, fascista, genocida, mas não basta falar para as pessoas ficarem em casa. Como gestor, Paulo, como gestor público, é preciso uma ação mais concreta, é preciso dar condições para que as pessoas tenham tratamento, é preciso equipar e abrir urgentemente hospitais, é preciso colocar as pessoas, principalmente os mais vulneráveis, as pessoas da periferia, em condições de fazer um isolamento,
de requisitar hotéis, pousadas. Nós apresentamos na Câmara Municipal um projeto nesse sentido, requisitando. Nós temos aqui centenas, milhares de quartos de hotéis, pousadas, pequenos dormitórios, que a prefeitura e esses pequenos empresários também estão sem renda nenhuma, porque eles estão vazios. Então, a Prefeitura de São Paulo tem condições, e a lei foi aprovada já, Paulo e Daiane. A Prefeitura de São Paulo tem condições de requisitar agora esses espaços e propiciar o isolamento social para as pessoas. Não só o isolamento social, mas o isolamento social acompanhado de uma renda para que a pessoa possa sobreviver, de um cuidado de saúde para que a pessoa possa sobreviver. Então, nós temos alguns lugares do Brasil que eles aprovaram um abono emergencial, né, suplementar. O governo federal tem R$600 e tem um estado que aprovou mais 400 para chegar no 1.000. O São Paulo tem condições, Paulo. São Paulo tem condições para fazer isso. Agora, falta coragem, falta iniciativa. Nós apresentamos um projeto na Câmara Municipal para conceder um abono emergencial para os profissionais da saúde e para os profissionais que não são da saúde, mas estão dentro dos hospitais, na linha de frente do combate ao coronavírus. Estão nas UBS, estão nas AMAs, UPAs, estão no SAMU, no SUVES. Então, esses profissionais, o que está acontecendo, Daiane e Paulo? Eu tenho conversado muito com eles estão o salário já não é um bom salário desses profissionais, eles já estão se transportando através de táxi, de Uber, para não se infectar no transporte público. Muitos deles, Daiane, eles estão comprando seu próprio equipamento de proteção individual, sua máscara, seu álcool gel, e outros estão alugando quartos, pousadas próximo aos hospitais, às unidades de saúde, para não voltar para casa e não contaminar as suas famílias. Então, nós apresentamos um projeto lá para que a Prefeitura de São Paulo concedesse um abono para que eles fizessem frente a esses custos. E demora, o prefeito não toma uma atitude, tem municípios menores já tomaram essa iniciativa e a gente fica patinando aqui. Então, falta muita iniciativa, falta vontade política para resolver muitas das questões aqui, principalmente, Paulo e Daiane, para as pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. Exato. Aproveitando esse gancho das requisições e das decisões políticas, o problema de São Paulo hoje já é a questão dos leitos, né? A pandemia já ocupa muitas unidades de UTI, já chegou a 95, 90 em alguns municípios, aqui na capital, particularmente, a 95 praticamente, e a tendência disso é aumentar pelos sinais aí que a gente tem assistido da curva de contaminação e etc. Como é que está essa questão dos leitos, particularmente além dos hospitais de campanha e os hospitais que você apontou que conquistou ali a reabertura de novas unidades? Essa questão das unidades de leitos particulares, como é que a Câmara está olhando essa situação? É viável, não é viável da forma que a Prefeitura tem feito? Como é que vocês têm atuado nesse sentido? Nós atuamos lá na Câmara Municipal, Daiane, aprovamos um projeto de lei, desse é um projeto de lei coletivo com várias medidas, né? Então, essa da requisição de hotéis, pousadas, e para hotéis, pousadas para pessoas em situação de rua, para pessoas que não têm condições de fazer o isolamento social, para as mulheres vítimas de violência, foi uma demanda nossa, uma iniciativa nossa, nós colocamos nesse projeto coletivo, ele foi aprovado, está lá, e também tem essa medida de requisição de leitos de hospitais particulares. Então, a Prefeitura de São Paulo já está autorizada a fazer essa requisição, já estava pelo decreto de emergência, já tinha essa condição, mas a Câmara Municipal reforça isso com o nosso projeto lá dos vereadores, reforça esse posicionamento. Então, a Prefeitura de São Paulo, além dos leitos do próprio sistema municipal, tem também, primeiramente, ela tem que requisitar das entidades filantrópicas, né? Já acabou também, já contratou das filantrópicas e agora está requisitando leitos dos hospitais particulares para dar conta, né, dessa demanda que, como você disse aí, Daiane, e é verdade, nós estamos assim na curva, na subida da curva, e nós daqui a pouco, 2, 3 semanas, nós vamos precisar de muitos leitos aqui para que a população de São Paulo tenha condições de fazer frente a essa grave crise. Verdade. Paulo, quer acrescentar? Posso?
Não, vai em frente aí. Opa. Antes da gente sair dessa questão da saúde, eu queria entrar na questão da educação, que eu acho que é um fator que tem causado bastante preocupação, até pela discussão que teve do Enem, etc., mas no caso da educação no município, tem uma série de dificuldades que estão sendo enfrentadas. Antes de a gente ir para essa questão da educação, eu queria falar um pouco sobre da última vez que o senhor esteve aqui no nosso programa, a gente tratou muito sobre SAMU também. Como é que está essa situação dessas ambulâncias? A gente assistiu em Guayaquil, particularmente lá no Equador, um cenário dramático, né, de pessoas sem socorro, pessoas que não puderam nem velar os seus parentes, tiveram corpos sendo incendiados na rua, e esse cenário nos apavora cada vez mais diante do número que vem bastante crescente aqui na cidade de São Paulo. Como é que a Câmara está tratando desse assunto, particularmente o senhor, que tem uma pauta muito ligada à luta desses trabalhadores, como é que está essa situação desse serviço? Tinha uma decisão algumas semanas atrás sobre a questão do atestado, né? E vocês reverteram isso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Então, o que aconteceu ali, Daiane, do SAMU, já desde o ano passado também a gente faz essa luta, né, contra o desmonte do SAMU aqui na cidade de São Paulo, deixar bem claro para as pessoas que nos acompanham aqui, o SAMU é um serviço de excelência, muito bem avaliado pela população, só que esse governo que está aí veio para destruir esse sistema que funciona e funcionava bem. Então, já não teve reposição de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, de condutores. Então, ele vive um desmonte, né? Desmontar as 31 bases, colocando em situações dentro de hospitais, de UPAs, de UBS. Então, nós tivemos todo esse problema em 2019 e agora, com a pandemia, esse número já reduzido, né, de profissionais do SAMU, o governo do estado, do governador João Dória, lá tem, na Secretaria de Saúde do Estado, tem o SVO, o Sistema de Verificação de Óbitos. Ele suspendeu esse serviço e colocou essa atribuição para o SAMU aqui no município de São Paulo. Então, vejam vocês, o SAMU, com todo o seu déficit de funcionários, de médicos, de enfermeiros aqui na cidade de São Paulo, ele passou a ter uma atividade de verificação de óbitos. E na cidade de São Paulo, a gente tinha, antes da pandemia, em torno de uma média de 200 óbitos por dia. E esse serviço, o SVO, que fazia essa verificação de óbitos. Agora, na pandemia, esse número triplicou e essa atribuição foi para o SAMU. Então, o médico do SAMU, que não tem ele não tem essa especialidade de fazer o óbito, porque não é só chegar e atestar, tem que fazer uma série de questionamentos para a família, de investigação. Então, ele fica entre 2 a 3 horas dentro da casa da pessoa para fazer esse óbito. Então, o médico do SAMU, ele chegava na casa, na residência, ele chegava no trabalho, ele tinha 10, 15 óbitos para verificar, então ele passava o dia todo ali, e os 42 médicos que o SAMU tinha, uma parte já está afastada, um faleceu, então ficou com um número muito reduzido, e eles deixaram, Daiane e Paulo, vejam vocês, eles deixaram de atender as emergências que estavam ocorrendo aqui na cidade de São Paulo para ficar verificando óbitos. E verificar óbitos, deixo claro aqui, é muito importante, até de respeito para as pessoas, para a família, mas não era uma atividade do SAMU. E nosso mandato, junto com o deputado Carlos Janazzi, na Assembleia Legislativa, nós ingressamos no Ministério Público, questionando essa irresponsabilidade do governador João Dória, atribuindo à prefeitura um serviço que poderia ser contratado. Ele tem concurso público para médico do SVO e ele não chamava os médicos. E aí o Ministério Público entendeu que a gente tinha razão, acolheu a nossa denúncia e exigiu a reversão desse quadro. Então, voltou essa atividade para o governo do Estado, contratando profissionais para fazer os óbitos, e o SAMU voltou à sua atividade sua atividade principal, que é salvar vidas. As pessoas estão morrendo de outras doenças na cidade de São Paulo, várias emergências estão ocorrendo, e o SAMU, repito, com todo o seu déficit de funcionário, continua fazendo um trabalho ainda de excelência na cidade de São Paulo. Então, vocês vejam um absurdo que os governos estaduais, governo estadual e governo municipal do mesmo partido, batendo cabeça e prejudicando a população aqui de São Paulo. A gente viu ontem uma coisa importante, a gente entrevistou ontem uma enfermeira, né, e um servidor funerário, né, serviço funerário da prefeitura. Eles têm um orgulho
porque até agora nós não viramos o Equador. Agora, eles sabem que esse fantasma persegue a gente, porque tudo foi desmontado, tudo foi desmobilizado, esvaziado, e o fantasma de repente, você não conseguir fazer um funeral, não conseguir nem empilhar os caixões, de repente fica ali largado. Ele falou, olha, eles têm orgulho. Um motivo de orgulho que eles têm, porque é um trabalho que até você corre riscos, como é um trabalho de todos os servidores hoje, ainda mais das condições, e eles têm orgulho disso, eu acho isso importante. Eu acho que uma coisa que é interessante, a gente está no limite do Equador, né? Assim, nós estamos ali numa situação limite. Agora, queria te perguntar uma coisa. Desses hospitais que você falou, tem algum que, se fizesse uma força, ele inaugurava rapidamente? Está ali esperando uma coisa? Porque eu acho que devia começar assim, exigir hospital por hospital. Sabe assim, ó, peraí, é o Sorocabana, que todo mundo fala, todo mundo que vem aqui fala dele. E hospital grande, numa região que não tem mais hospital, né? Eu sei, existe algum, existe uma... Porque, vamos dizer assim, parece que eles preferem fazer hospital de campanha, né? Porque tem toda uma mobilização, do que reabrir o que já está pronto. Exatamente, Paulo. Se o Hospital Sorocabana não tivesse condições de funcionar, não teríamos lá 2 equipamentos de saúde. Nós temos a Hora Certa e nós temos uma AMA lá funcionando em 2 andares. Então, assim, já mostra, Paulo, dá evidências de que a estrutura é preparada para um hospital. Ele tem condições, sim. Não tem o interesse, né, de manter aquela estrutura, de dar um hospital para uma grande parcela da população da Zona Oeste, ali, quase 350 mil pessoas. Isso que está faltando, isso que a gente tem que cobrar mesmo. Tem que abrir o Hospital Sorocabana, e o outro também que abrir é o Santa Cecília, Paulo. O Hospital Santa Cecília tem, se ele funcionou até dezembro de 2019 como hospital, é lógico, é óbvio que a gente sabe aqui, né, Daiane, que ele tem estrutura preparada para isso. É uma limpeza rápida, uma desinfecção rápida, e ele pode funcionar como hospital imediatamente. A instalação de leitos de baixa e de média complexidade, que ainda não depende de tantos equipamentos, Paulo. Agora, tem outra questão, Paulo, que a gente tem que colocar na mesa, e a gente está de olho lá disso, fiscalizando na Câmara Municipal, os gastos na Covid, na pandemia, estão todos sem licitação. Então, construir hospitais de campanha, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente poderia estar canalizando esses recursos para os hospitais que permaneceriam para a população. Isso é importante de as pessoas que estão nos acompanhando entenderem isso. E por que não reabre esses hospitais? Por que não cria novos leitos e ajudem a salvar vidas das pessoas? E, Paulo, você colocou uma coisa muito importante, dos servidores que têm orgulho, né, de estar fazendo esse serviço. E, assim, vamos deixar muito claro, quem está salvando vidas no Brasil é o SUS, né? São os servidores públicos, é o sistema de saúde que foi muito atacado aqui pelos neoliberais que defendiam o Estado mínimo, e a gente está vendo, né, o pessoal da saúde, é o SUS, é a educação, é a assistência social, é a segurança, são todos serviços públicos, serviço público salvando a vida das pessoas. Então, é importante que, após a saída dessa pandemia, a gente reforce, né, o nosso SUS, que foi vilipendiado, né, tiraram quase 30 bilhões de reais com a emenda constitucional 95, e a gente fortaleça o nosso sistema de saúde, porque, diferentemente de outros países, é o que está dando conta aqui dessas, assim, muito precariamente, porque foi sucateado, né? Mas está dando conta aqui de uma série de salvando vidas. Exato. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, tem bastante gente assistindo, quase 1.500 pessoas no YouTube, muitas no Facebook e no Twitter. Tem aqui o comentário da Sirlene Moreira, dando uma boa tarde, a Ana Alice também manda um abraço aqui para todos, a Cláudia Garcia, muita gente falando da importância, né, do Estado, né, neste momento. A Joane Mota, nossa querida jornalista também, manda uma boa tarde aqui para a gente, dizer isso mesmo, governos precisam garantir o direito de ficar em casa. Beijo, Joane, a gente sempre confunde o nome dela, ela fica brava. Joel Santos manda uma boa tarde aqui para todos. A Maria, ela diz, ficar em casa é um direito, o governo precisa garantir as condições financeiras para os cidadãos permanecerem em suas casas. O Arliton Nakazawa, vereador de análise na luta pela saúde pública na Câmara Municipal. Muitos comentários aqui, elogiando aqui a atuação do vereador.
Muita gente também falando sobre essa questão dos números, né, de mortes e de contaminações por parte aí da categoria de saúde, dos profissionais de saúde. A Suziane Reis, ela fala, segundo o jornal, morreram mais enfermeiros no Brasil do que na Itália, né, que foi o epicentro da pandemia durante um período, e com centenas de milhares de mortes, né. O Caio Zinetti, os hospitais precisam ser reabertos já. Celso tem toda a razão, destaca aqui o Caio Zinetti. A Sandra Helena manda boa tarde lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Enfim, tem gente aqui de Manaus, tem gente do Sul, mandando um abraço aqui. Obrigada pela audiência de todos, a participação. Vereador, eu queria falar agora sobre a questão da educação, que é uma situação aqui em São Paulo, particularmente, que enfrenta uma dificuldade grande, tanto para os estudantes secundaristas, como para o ensino primário. A gente já viu centenas de matérias dizendo que os estudantes têm dificuldade de ter acesso ao conteúdo, principalmente porque não são todos os alunos que têm acesso à internet. As dificuldades em relação à questão da merenda, da alimentação, que muitas crianças, a partir da escola que tem acesso a uma alimentação adequada, digna, que é um direito também de todos. Queria que você falasse um pouco desse panorama, né? Essa questão de fazer ensino à distância, virando a chave de dia para a noite, é uma intenção que esses governos liberais sempre tiveram, né? Mas quando a gente fala de desigualdades sociais, esse ensino à distância, ele vira uma coisa completamente não aplicável, né, na realidade de muitos brasileiros. Queria que você falasse um pouco disso, particularmente aqui em São Paulo, e como o senhor tem atuado para que as coisas entrem nos eixos lá na Câmara. Daiane, antes de eu entrar nesse ponto da educação, deixa eu falar que nós, vendo esses números que você citou, né, da cidade de São Paulo sendo o epicentro, nós temos na cidade de São Paulo, hoje, quase 6.200 óbitos na cidade de São Paulo. Os números aparecem como 3.200, mas nós temos outra quantidade de suspeitos, quase todos com Covid. Então, a cidade de São Paulo é o epicentro mesmo da América Latina, e a gente fica acompanhando, tantas mortes. Ontem nós tivemos um recorde muito negativo, muito triste, né, de quase 1.200 mortes em 24 horas. Então, esses números, eles são muito frios. Nós criamos, então, na Câmara Municipal, um conselho do coronavírus, um observatório e um memorial do coronavírus, porque todas essas pessoas que estão morrendo, e principalmente aqui no município de São Paulo, a gente pensou muito nos servidores públicos, nos terceirizados, que prestam serviço para a Prefeitura de São Paulo. Essas pessoas, e todos os trabalhadores do Brasil também, essas pessoas, elas têm nome, elas têm idade, elas amavam pessoas, elas eram amadas. Então, quando você coloca essa pessoa só na estatística, deixa a coisa muito fria. Então, nós criamos o memorial do coronavírus, que a gente vai divulgar depois as pessoas que muitas delas estavam na linha de frente do combate ao coronavírus, elas morreram trabalhando, brigando, guerreiras, são servidores públicos guerreiros, estavam nas suas atividades. E o conselho, ele serve para isso, para as pessoas acessarem, denunciarem o que estão acontecendo, sugerirem, fazer propostas. Através do conselho, a gente fez propostas de projetos de lei, representação no Ministério Público, em função dessas demandas da população, acessando o nosso conselho, o nosso observatório do coronavírus. Agora, para falar um pouco do como nós estamos enfrentando esse problema na educação aqui na cidade de São Paulo, Daiane, primeiro, você vai bem no ponto que sempre houve essa intenção, né, do sucateamento, da terceirização, né, do ensino público, em especial aqui do ensino infantil na cidade de São Paulo, e a gente está assistindo, no meio dessa pandemia aí, o discurso da Secretaria Municipal de Educação, falando a respeito do EAD, o ensino à distância, e, na verdade, a gente sabe que é uma grande mentira, uma grande enganação, porque mais da metade da nossa população, que a gente, da escola pública, 900 mil alunos, Daiane, Paulo, mas mais da metade desse contingente, quase 60% desse contingente não tem acesso à internet, não tem o celular, não tem o notebook, não tem acesso à banda larga, não tem nem o que comer, os seus pais estão perdendo os empregos, não tem condições. A gente vai em vários locais da cidade de São Paulo, na periferia, e não tem acesso à internet, não tem sinal de internet. Então, como é que vai fazer, colocar um ensino à distância para essas crianças? Você vai excluir, você vai aprofundar as desigualdades. Nós vivemos
na cidade mais desigual da América Latina. E nós vamos aprofundar essa desigualdade se a gente permitir que esse AD seja levado à frente e na verdade, não é essa a educação que a gente acredita, não é a educação de Paulo Freire, porque a educação precisa ser presencial. O acesso tecnológico, ele é complementar a essa situação. Então, o que a gente vê é uma exclusão das crianças, dos nossos alunos da periferia, e a gente vê também, Paulo e Daiane, um contrassenso aqui do prefeito Bruno Covas, porque, volto lá no começo, que ele defende o isolamento social, mas, ao mesmo tempo, ele vem e acaba aqui com o convênio do MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos na cidade de São Paulo, que na cidade de São Paulo tem 280 mil pessoas na situação de analfabetismo, é o maior número absoluto no Brasil. E esses educadores são voluntários, que têm esse convênio com a Prefeitura de São Paulo, eles estão lá e continuam fazendo o trabalho com esses jovens e adultos que voltaram a estudar, querem se apropriar do poder saber, da leitura, eles querem exercer sua cidadania, e o prefeito vai e corta esse convênio, colocando essas pessoas todas em vulnerabilidade social, não tem o auxílio emergencial. Então, o discurso é feito no sentido de fazer isolamento, e, em contrapartida, ele vem e corta um convênio importantíssimo aqui para a nossa rede municipal. E também ele obriga, Daiane, Paulo, ele está obrigando quase 18 mil servidores, gestores, os profissionais do quadro de apoio da educação a estarem em todas as escolas, todos os dias. Então, as escolas, esses servidores, eles não precisariam estar nas escolas, eles podem fazer esse trabalho através das suas casas. Muitas pessoas estão fazendo, através do teletrabalho. Agora, obrigando esses servidores a comparecerem nas escolas, funcionando como vigia das escolas, e essas pessoas, elas se transportam através de ônibus, trem, metrô, elas se contaminam. Nós tivemos alguns casos já de pessoas, servidores públicos da área da educação, que faleceram por conta dessa irresponsabilidade. Então, é importante a gente falar isso, porque não basta falar, defender lá o isolamento, tem que dar condições aqui para que as pessoas possam, de fato, fazer o isolamento social e ter condições. Nesse momento, Daiane, Paulo, o que a educação, a Secretaria Municipal de Educação tinha que fazer é conversar com as crianças, ter um diálogo, não ensinar matemática, ensinar português, não é isso. É de conversar, falar da situação, através do coronavírus, através do vírus, explicar para as pessoas o que está acontecendo, estar próximas delas, ter o afeto, saber o que elas estão precisando, para, no outro momento, aí sim voltar à atividade normal. Então, e isso não faz. A Prefeitura de São Paulo, ela aprofunda as desigualdades, mantém convênios com grandes empresas aí, que estão fazendo avaliações na rede municipal de educação, mas não dá suporte às nossas crianças, nossos alunos da rede municipal. Então, a gente vê o descaso total dessa administração com o ensino municipal aqui. E você comentou, Daiane, essa grande vitória que nós tivemos, né, do adiamento do Enem, muito importante também, porque nós, inclusive, tivemos uma live conversando com alunos e professores, coordenadores de cursinhos populares, que estão, assim, na verdade, fazendo essa grande luta, pedindo o adiamento, porque as condições, assim, são desproporcionais, né? O aluno da escola particular, ele continua tendo acesso, tem a banda larga, tem o seu celular, continua tendo acesso, e o aluno da escola pública, ou o aluno do cursinho popular, ele não tem nem o que comer, quanto mais assistir uma aula, quanto mais acessar um equipamento com banda larga, né? Então, é uma concorrência desleal, né? Você aprofunda as desigualdades desse país, e foi uma grande vitória dos movimentos estudantis, movimentos sociais, dos partidos, os progressistas do Senado, com essa aprovação, e agora vamos cobrar para que seja aprovado também na Câmara dos Deputados. É isso aí. Paulo, quer fazer algum questionamento? Quero fazer uma pergunta sobre esse debate que está em curso de adiamento das eleições municipais. Como é que a gente vê isso aí? Porque é uma discussão ali, já mexer com a eleição é sempre complicado, né? Tem a conversa de perpetuar o poder, de ampliar. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Eu vou aproveitar o gancho do Paulo
sobre essa questão das eleições, nós estamos vivendo um momento de pandemia e os governos precisam atuar, e as lideranças desses governos participam mais, fazem coletivas, fazem propaganda na TV, enfim, como é que você também analisa esse processo em meio a essa pandemia, essa conduta, essa postura desses governos, se você acha que há ali nesse limiar algum abuso diante dessa situação, criando palanques eleitorais, né? A discussão hoje muito no país nós vamos fazer o combate à pandemia, ao coronavírus, ou vamos trabalhar para as eleições de 2020 e 2022? Muito se fala sobre isso, eu queria que você abordasse um pouco disso também. Primeiro tem a questão da eleição, né, que ocorreria agora em outubro. Tem todo o movimento já do Supremo, do ministro do Supremo, que é o presidente do TSE, já falando da impossibilidade de prorrogação de mandatos populares, né? Quando a pessoa votou num prefeito ou no vereador, ela votou para que ele permanecesse ali por 4 anos, né? É o prazo que ele tem para desenvolver as suas ações. Então, a fala do ministro do Supremo é do sentido de que não pode prorrogar essa situação para o ano para 2021 ou 2022, como alguns gostariam que fosse. Então, a tendência, e já vimos a fala também de alguns parlamentares do Congresso Nacional, o próprio Maia tem falado isso, é de prorrogação, de adiamento da eleição para 2 meses, né? Começo de dezembro, dia 6 de dezembro, primeiro turno, e 20 de dezembro, segundo turno. E aí não haveria essa prorrogação dos mandatos populares. Então, a gente precisa saber o que vai acontecer daqui a 2 semanas, 3 semanas, como que nós vamos evoluir nessa pandemia. Se a gente conseguir achatar essa curva, se tiver uma ação mais concreta, efetiva dos governos, e a gente conseguir fazer isso, eu acho que existe um espaço para fazer a eleição em dezembro, né? Acho que ocorre. Agora, se a gente sair, porque no nosso caso, Daiane e Paulo, nosso ponto de referência para não comparar as curvas do Brasil, a gente não pode comparar com a França, não pode comparar com a Itália, não pode comparar com os Estados Unidos. O Brasil é um país muito desigual, né? Nós estamos vivendo aqui, o vírus na periferia, é uma catástrofe, é uma tragédia que a gente vai viver. Então, é incerto. Falar que agora a eleição vai ser ou novembro ou dezembro, eu acho que ainda temos algum tempo para isso, mas tudo leva a crer que nós teremos essa eleição aqui em dezembro, né? E renovam-se aqui os mandatos, tanto dos prefeitos, dos vereadores, que é preciso renovar mesmo, é preciso mudança, não podemos ficar mais do jeito que está, precisa que a sociedade eleja outros representantes, pessoas comprometidas, né, com a população mais vulnerável da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, eu acredito que nós caminharemos para esse desenrolar, né, a ver o que vai acontecer aqui nas próximas semanas, 2 ou 3 semanas. E a questão da discussão política, Daiane, com certeza, nós estamos vendo isso agora, né, uma briga pensando em 2022, as ações do governador Dória contra Bolsonaro, cada um já pensando em 2022. Então, ao invés de ter uma união, uma coordenação de ações voltadas todos contra o coronavírus, nós estamos vendo isso, um desalinhamento total, né? Um discurso totalmente genocida do presidente. Aqui no estado de São Paulo, o governador Dória e o prefeito Bruno Covas fazendo um discurso relativamente correto, eu digo por quê? Porque eles defendem isolamento, mas não dão condições para que as pessoas façam isolamento social, porque o mercado, a economia pressiona o governador aqui, porque tem a fatura que vai chegar em 2022. Então, o que precisaria ser feito é o governador e o prefeito se reunir com os prefeitos aqui também da região metropolitana de São Paulo e decretar o lockdown, fecha tudo que é possível, deixa só o serviço essencial, dê condições para que as pessoas fiquem em casa, façam isolamento social, o pequeno comerciante tenha a sua renda garantida na sua casa, e aí, com essa ação corajosa, destemida, nós passaremos
nós ficaremos menos tempo nessa crise e nós sairemos. Nós estamos assistindo alguns lugares que já tiveram coragem de fazer isso e já estão saindo dessa crise, devagar, com segurança. Então, mas é preciso ter essa visão, Daiane, porque quando você coloca 2022 como um radar, tudo que você coloca está sendo influenciado por essa decisão. Então, o mercado, a economia está pressionando o governador Dória, o prefeito Bruno Covas, Bolsonaro, e a gente tem que entender que não é a economia não são as empresas que dominam, que mandam. Sem as pessoas, sem os trabalhadores vivos, nós não teremos empresa nenhuma. A gente tem que dar atenção ao CPF. CPF, quando morre, acabou. O CNPJ, ele pode falir, ele pode ser recuperado, né? Tem ajuda do Estado para isso. O CPF é a pessoa natural, quando ela morre, acabou. Então, a gente tem que cuidar das vidas. É importante cuidar das vidas, ter essa união que a gente não vai ter do governo federal com o estadual e municipal, infelizmente. Então, isso é um absurdo. É o único país do mundo que está brigando internamente, politicamente, ao invés de estar brigando para salvar as pessoas, né, contra o coronavírus. Isso aí. Olha, eu vi hoje, ontem, que nós até comentamos antes, né, do Fernando Haddad e Marcelo Freixo. Uma entrevista assim, muito importante, na qual o Marcelo Freixo estabelece, anuncia, fala, olha, nós temos uma questão no Brasil, enfrentar o fascismo. O fascismo não é um processo que vai vir, não é uma coisa que tem data para chegar, ele está sendo produzido por esse governo que está em atividade, o governo Jair Bolsonaro. E é uma questão nacional, e essa é a questão que a gente tem que, a partir de agora, encarar e traduzir. Eu pergunto para você, como é que isso a gente pensa em traduzir, se a gente acha que isso tem que traduzir, você é do mesmo partido que o Freixo, como é que isso a gente pensa que pode traduzir nessa eleição municipal? Quando essa questão está colocada, ainda que o Dória não seja do mesmo partido do Freixo, não represente a mesma tensão que o Freixo, agora, é o mesmo momento político. Como é que você está vendo isso? Que eu achei uma entrevista assim, achei muito impactante, fiquei vendo, eu nunca tinha visto uma entrevista tão longa do Freixo, tão incisiva, e tão assim, olha, acabou, ele desistiu, ele não quer mais disputar a prefeitura do Rio de Janeiro por causa disso, ou seja, temos que fazer unidade. Ele virou a mesa. Como é que você vê isso lá, aqui? Como é que a gente vê isso aí? Ô, Paulo, é verdade, uma grande entrevista, né, do Freixo. Dizer que o Freixo, no Rio, na eleição passada, ele concorreu, foi para o segundo turno, e ele teria muitas condições de fazer desempenhar um bom papel agora, inclusive com condições de ganhar a prefeitura do Rio de Janeiro, né, com um alinhamento com as forças progressistas lá no Rio de Janeiro, e fazer um governo, assim, extraordinário. Só que a gente conversa com o Freixo, e ele coloca muito bem isso, ele coloca o seguinte, Paulo, não adianta eu ficar varrendo o meu quintal, o outro ficar varrendo o seu quintal, cada um ficar varrendo o seu quintal, se está chegando um tsunami aí. Tsunami significa o fascismo. O presidente Jair Bolsonaro, ele se aproxima muito de um fascista, um fascismo que está aí e já está nas nossas portas. Então, não adianta cada um ficar varrendo o seu quintal. É importante que todo mundo se una às forças progressistas desse país, as pessoas do bem, as pessoas que estão preocupadas, né, que já viveram muito da ditadura que nós vivemos nesse país. Essas pessoas preocupadas, é importante que elas se unam para o combate ao fascismo, né, que está representado aqui. Está muito claro, está muito colocada essa situação, porque dia após dia a gente vê ações desse... todos os adjetivos já foram colocados aqui, mas acho que não tem nenhum pior do que um fascista, né, na presidência da República. Então, eu acho corajosa a postura do Freixo, Paulo, é muito corajosa, é coerente com a luta que ele vive no Rio de Janeiro, que ele faz agora em Brasília, e trazendo aqui para São Paulo, eu acho que a gente tem que caminhar para alguma coisa nesse sentido, né, de tentar fazer essa união das pessoas que querem fazer uma cidade melhor, né, mudar a configuração dessa cidade. Isso só se faz, Paulo, com essa união, porque se tiver a divisão, a gente vai manter o mesmo que está aqui hoje, é o PSDB tomando conta da cidade, tomando conta do Estado, tomando conta do município, implementando políticas contra os serviços públicos,
a própria reforma da Previdência aprovada na Assembleia Legislativa para os servidores estaduais, a Prefeitura de São Paulo também aprovou o Sampaprévio aqui, confiscando os salários de servidores, aposentadoria de servidores públicos. Então, esse governo que está aqui no Estado e na Prefeitura de São Paulo, no município de São Paulo, eles fazem a leitura do Estado mínimo, eles são neoliberais, e a gente precisa trocar, a gente precisa mudar esse cenário. E a gente não vai conseguir mudar esse cenário, Paulo e Daiane, se não houver um conjunto de pessoas pensando diferente, não só cada um pensando na sua casinha, no seu terreno, limpando o seu terreno, como diz o Freixo. É preciso uma união, senão a gente vai continuar com mais do mesmo. Exatamente, concordo. Diante do cenário que temos, a gente está lidando com vidas estão sendo perdidas por conta de uma política irresponsável, e como bem disse aqui o vereador, uma política genocida. Nós não estamos lidando com um debate político democrático, né? Nós estamos lidando com pessoas que estão assassinando outras a partir da política, através da política, e a gente precisa reagir a isso. Acho que esse é o caminho. Queria muito agradecer a participação do vereador Celso Gianazzi, desejar boa luta, dizer que nosso espaço aqui está aberto, quando a gente precisa debater mais outras questões mais locais e trazer outros vereadores que estão ali no dia a dia da cidade, né, com contato direto com a população e com os problemas que a população enfrenta, principalmente no ano como esse, para que as pessoas também tomem consciência, escolham melhor os seus candidatos e saibam vereador, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Daiane. Só falando que aqui nessa união das forças aqui progressistas aqui na cidade de São Paulo, nós temos candidaturas já colocadas. Dentro do nosso partido mesmo, a gente tem as prévias aqui do Guilherme Boulos, do deputado Carlos Gianazzi, da deputada federal Sâmia Bonfim, e o PT já escolheu o seu pré-candidato. Então, essas conversas vão começar a ser feitas para uma união das forças progressistas, para que a gente tenha, de fato, volte a ter na cidade de São Paulo um governo progressista, pensando nas pessoas, não pensando nas empresas, mas pensando nas pessoas, na felicidade das pessoas. Então, eu agradeço muito o convite, Daiane, Paulo, esse bate-papo aqui com as pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais, esclarecendo, colocando nosso ponto de vista e mostrando aqui o que nós estamos vivenciando na cidade de São Paulo, dessa grande crise que assola o nosso país. Parabéns pelo trabalho de vocês, levando informação para a cidade, para o estado e para o nosso país. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigada, Paulo. Paulo daqui a pouco está de volta no Boa Noite. Eu daqui a pouco estarei no Léo ao Quadrado, hoje, excepcionalmente, então, daqui a pouco vocês continuam vendo as nossas caras aqui, né, Paulo? Obrigada a todos. Mantendo o isolamento social, né, Daiane e Paulo, né? Todo mundo aqui no isolamento. Obrigada a todos que nos acompanharam, mais de 1.800, quase 1.900 pessoas aqui. Obrigada pelos comentários, as perguntas. Diga, Paulo. Falei que ele tá bom de bofe. Essa hora, né? Essas pessoas acompanham. Tá bom de bofe. É isso aí. Fiquem com a gente por aí. Daqui a pouco tem mais informação, mais debate, mais TV 247 aqui para vocês. Até mais. Um abraço a todos.